Inovação, qualidade, tecnologia, produtividade, desafios e oportunidades. Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 15º episódio do nosso Pode Plantar, um programa de videocasts da Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural, sempre trazendo muita informação para quem trabalha e também para quem vive no campo. E hoje nós estamos aqui na feira Showtech, direto de Maracaju, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A Showtech 2023 tem como objetivo unir as mais relevantes tecnologias e também informações para o agro em um só lugar. Isso de forma direta e aplicável a produtores rurais e também agentes do agro brasileiro, principalmente aqui na região do Centro-Oeste. O evento é realizado pela Fundação MS, que está presente em 13 unidades de pesquisa e influencia quase 2 milhões de hectares aqui no Mato Grosso do Sul. São 27.460 parcelas de pesquisas, gerando resultados que dão base para o crescimento da agropecuária sul-mato-grossense. E olha, falando então em Fundação MS, o nosso convidado de hoje é o Luciano Musi Mendes. Ele que está aqui conosco é engenheiro agrônomo com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Ele também é presidente do Conselho de Administração da Fundação MS e também, é claro, é produtor rural. Luciano, em nome então da J. Basso e também do Canal Rural, eu agradeço a sua participação por disponibilizar um tempinho de vir aqui em nosso estande da J. Basso conversar um pouquinho com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me dão de poder estar contando um pouco da nossa história. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui no Pode Plantar, esse podcast que já passou tantas pessoas importantes da agropecuária nacional. E para mim é uma honra imensa estar aqui. Olha, e bacana que é a primeira vez que estamos no Mato Grosso do Sul, então a gente tem bastante papo para bater sobre o agro aqui no estado. Vamos falar também sobre a fundação daqui a pouquinho. Mas antes de tudo isso, eu queria conhecê-lo melhor, né? Fala um pouco sobre você. Você vem de Brasília, é isso mesmo? E o que te trouxe aqui para o Mato Grosso do Sul? Há quanto tempo? Conta um pouquinho da sua história antes da gente começar a falar do agro de maneira geral. Exatamente. Eu sou nascido em Brasília. O meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil tinha um costume de transferir bastante os seus executivos, e ele iniciou a carreira aqui em Maracaju, onde ele conheceu minha mãe, foi para Campo Grande foi para o Rio, do Rio foi para Brasília e voltou para o Rio de novo. E nessa parte que ele teve em Brasília foi o momento do meu nascimento. Eu nasci em Brasília, morei bastante tempo no Rio de Janeiro, porque meu pai tinha sido transferido para lá. E eu fiquei a minha infância e juventude toda morando no Rio de Janeiro. Fui fazer faculdade em Piracicaba, então eu sou engenheiro agrônomo de formação pela Exalc. E a gente tinha um vínculo, né, com a fazenda, que era a fazenda dos meus avós, bisavós. Então é uma propriedade que vem de família. E aí a gente vinha todas as férias para cá, então esse é o vínculo. A fazenda que ficava aqui? A fazenda fica em Maracaju. Uhum. Então esse é o vínculo que a gente tem com a agropecuária. A minha família é uma família tradicional de pecuaristas. E quando eu me formei, em final de 94, em 95 eu vim para cá e comecei a atividade. Meu avô faleceu em 89, então a transição ou a sucessão ela foi muito rápida, ela pulou praticamente uma geração. Ela, ao invés de passar para minha mãe, que seria a herdeira direta, ela veio direto para a gente. Eu tenho mais 2 irmãos e eu que estou à frente da operação da fazenda. Meus irmãos trabalham com outras coisas. Um é do mercado financeiro, o outro trabalha no governo do Mato Grosso. E você estava me contando, né, que a sua família, a fazenda, na verdade, era mais voltada para a pecuária, né? Agora, o que abrange ali tudo? Exatamente. Eu venho para a agricultura também, integração. A nossa família é uma família de pecuaristas tradicional. Quando eu vim para cá, eu vi a necessidade de fazer uma transformação de pecuária para agricultura, porque, na época,
E dentro da minha formação, lá na Exalc, eu me dediquei bastante à parte de pecuária. A pecuária intensiva. Então, eu fui estagiário do Clube de Práticas Zootécnicas, que é o estágio que forjou, forjou a minha formação, onde tinha o professor Moacir Corsi, o professor Vidal, gente de renome aí dentro da pecuária nacional, do manejo de pastagens, do manejo intensivo de pastagens. Então, eu venho dessa formação. Então, quando eu vim para cá, eu percebi que você implantar esse modelo de negócios dentro da pecuária, onde você tem uma intensificação muito grande, exigiu um capital muito alto. Porque além de você investir na produção da forragem, você precisa também investir na quantidade de animais que ia aumentar substancialmente para que você pudesse aproveitar aquela forragem que você estava produzindo. E a gente não tinha efetivamente esse capital. E na época, eram muito poucos os financiamentos que você tinha para a pecuária. Então eu disse para minha família, olha, nós precisamos entrar com a agricultura na nossa atividade. Transformar, né? Quando você entrou na faculdade também, nesse foco da pecuária, já foi pensando em cuidar das coisas da família? Ou você pensava em trabalhar para outras pessoas também? Não, foi sempre... meu foco era na fazenda mesmo? Exatamente. Eu tinha tanto minhas férias, assim, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu era surfista no Rio de Janeiro. Então, quando a gente tinha férias escolares, era um momento que a gente vivia na praia, com os amigos, tudo. Era uma vida excelente, né? É até interessante, né? Quando você mora no Rio de Janeiro, um surfista da praia ali, você querer estudar, sair dali, ir para Piracicaba, ali no interior de São Paulo, querer estudar engenharia agronômica. Exatamente. Mas isso veio do vínculo com a fazenda. Com a fazenda. Mas seus irmãos não, né? Não, meus irmãos não. Seus irmãos não vamos pensar nisso. Eles também surfavam contigo lá? O mais velho sim, o mais novo não. O mais novo é veterinário, mas ele se dedicou a pequenos animais, depois ele participou de um concurso público, passou, ele hoje ele é servidor público do Mato Grosso. Mas o interessante é que durante as férias, que a gente tinha mais tempo para estar na praia, eu vinha para a fazenda. E os meus amigos não entendiam isso. Falaram, pô, você é louco. O momento que a gente tem para ficar aqui, né, se divertindo e tal, você vai para a fazenda. E era o ambiente que eu gostava. E aí, como a gente era da pecuária, né, eu sempre tive muita afinidade com pecuária, com cavalo e tal. Quando eu fui para Piracicaba, eu me dediquei. E ali tem um estágio muito aplicado à pecuária, que eu participei, que é o CPZ, Clube de Práticas Zootécnicas, que era coordenado pelo professor Moacir e professor Vidal. Então eu falei, bom, aqui é o meu mundo, né? Eu entrei no estágio ali, a gente é bastante forjado na disciplina, no trabalho duro, né? O estagiário ali trabalha bastante. Então quando eu me formei, eu vim para assumir o negócio. Meu pai, como era economista, tinha uma outra atividade, funcionário do banco, montou uma outra empresa em Campo Grande e eu vim assumir os negócios da fazenda. E aí, dentro das discussões, a gente entendeu que era interessante mudar isso para a agricultura e a gente iniciou na agricultura em 96. E aí, o carro forte de vocês é a soja? Hoje é a produção de soja. E exatamente. Aí, o que vocês fazem? Revezam com a soja? A safrinha seria de quê? O que vocês têm investido? A gente faz safrinha de milho, faz safrinha de sorgo. E até o ano passado a gente tinha um pouco de pecuária durante o inverno. Esse ano a gente não optou por não fazer pecuária nas áreas. Mas temos planta de cobertura, temos braquiária, essas coisas que envolvem a nossa atividade como um todo. Isso há quanto tempo? Faz quanto tempo que você voltou para cá? Eu vim para cá em 95 e iniciei na agricultura em 96, então vai dar 27 anos. 27 anos. Luciane, de lá para cá então? 27 anos, 25, 27 anos. O que mudou? A gente vê que a tecnologia tá chegando com tudo. Você, inclusive, é muito conhecido aqui na região por utilizar dessa tecnologia. O que você pode destacar para a gente sobre essas mudanças, que muita coisa mudou de lá para cá, na forma de se produzir, na forma de conseguir uma grande produtividade, né? O que você pode destacar para a gente? E também a questão da tecnologia, né? Incluindo a tecnologia assertiva. O que tem dado certo lá para vocês na propriedade? O que a gente vê, assim, que é muito latente é essa questão do plantio direto bem feito, né? Não só você fazer uma semeadura direta, mas é todo um preparo para que você possa fazer a sua semeadura direta de uma forma bem feita. Mas o que chama bastante atenção é a
é a quantidade de produtos que são criados, né? A velocidade com que eles são criados está muito maior do que era no passado. E junto desse bojo aí, desse negócio, eu posso destacar a questão das variedades. Variedades de soja, elas são desenvolvidas com uma velocidade muito grande, muito maior do que era no passado. Então a gente plantava variedades durante muito tempo, e hoje o que a gente está vendo é uma rotação um pouco maior, um aparecimento um pouco maior de variedades, e que isso tem trazido um ganho expressivo para o produtor. Então, quando a gente acerta uma determinada variedade de soja, o ganho em produção é muito expressivo, né? Muita soja resistente, né? Tudo vem da semente também, vamos lembrar aqui, né? Exatamente. Começa com uma boa semente, né? Acho que toda a agricultura começa com isso. Até é importante a gente falar da tecnologia das sementes, né? Exatamente. Que tem toda a tecnologia aí para chegar, para ser assertivo, para ter qualidade nas sementes. E como a gente está falando aqui de sorgo também, né? Dessas safras, das safrinhas, né? Que atualmente não são mais safrinhas. Você foi o pioneiro na compra, na produção de sorgos aqui, né? Principalmente pela compra das sementes de sorgo Jbase. Conta pra gente essa experiência, como é que tem sido. Na verdade, o pioneiro é o Francisco. O Francisco foi o pioneiro. Mas você chegou perto dele também, né? A gente tem uma área de produção em terrenos. Terrenos é um ambiente um pouco diferente daqui de Maracaju. Você tem uma janela um pouco mais curta de produção. E você entrar com milho lá em terrenos, e a janela da soja lá em terrenos, ela é um pouco mais atrasada. A gente não consegue plantar soja no início de outubro, como acontece aqui em Maracaju. Então você planta mais para o final de outubro. Então isso fecha um pouco a sua janela de produção de safrinha. Acaba colhendo mais tarde. Exatamente. Então colhendo mais tarde, você não consegue entrar com uma grande área de milho. Então o sorgo ele entrou com uma atividade complementar dentro da nossa atividade, porque o milho tomava uma primeira janela. Maior. E aí na segunda janela, onde você tem uma restrição maior de clima, a gente entrou com o sorgo. E o primeiro sorgo que a gente plantou foi de fato o Jbase 324, aí, um material que é amplamente, acho que é líder de mercado, se não me engano, bastante plantado no estado todo. Então um material que foi muito bem lá na região de Terena. Eu queria saber justamente isso, né? Quais foram os resultados? Então, no primeiro ano, deu 180 milímetros de chuva, 150 milímetros de chuva. É uma quantidade muito pequena. A gente conseguiu colher de sorgo 70 sacos, 69 uns quebrados, quase 70 sacos. E como o preço estava bom, isso deu um resultado expressivo para a gente que a gente não obteve no milho. Porque o milho, a quebra foi assustadora, né? Colheitas aí de 30 sacos, 25 sacos, 30 sacos. Então a gente entendeu que o sorgo, por mais que ele tenha um valor menor de mercado em relação ao milho, mas ele tem uma estabilidade maior em alguns ambientes que são ambientes problemáticos, né? Então você vê o sorgo sendo bastante plantado no Mato Grosso, no Goiás, nessas regiões onde você tem um clima, uma janela muito, eu não digo estreita, mas uma janela... Você tem uma janela de plantio. Se você avançar ali o milho daquela janela, muito provavelmente você vai perder com milho. E o sorgo é uma cultura que se encaixa perfeitamente bem nessa... Muito bacana. Inclusive, gente, para quem está nos acompanhando, nosso próximo episódio do Pode Plantar, o 16º episódio, a gente vai falar justamente sobre essa cultura do sorgo, sobre produção, sobre os princípios, como cultivar e tudo mais, né? A importância, então fiquem ligados no nosso próximo episódio do videocast, tá bom? E seguindo aqui o nosso bate-papo, então, a gente te conhece, né? A gente sabe que você é bastante influenciadora aqui, né? Muitas pessoas se baseiam na sua forma de produzir e tudo mais. Queria aproveitar para te pedir algumas dicas, assim, para quem está nos assistindo e está começando, o que você poderia colocar aqui para essas pessoas? Quais são suas dicas? Olha, eu acho que fundamental, assim, eu tenho um conceito comigo que é a gente tem sempre espaço para melhorar, né? Então, a gente consegue melhorar em qualquer segmento, sempre tem espaço para a gente se desenvolver. Isso em qualquer situação, como
produtor, como estudante, como marido, como pai, como filho, independentemente do que seja. E o que a gente precisa é fazer, no caso, trazendo aí para a produção agropecuária, a gente precisa diagnosticar quais são os fatores que estão efetivamente trancando a nossa produtividade. Porque a lucratividade dentro da atividade, ou o lucro dentro da atividade, ele é dado por um tripé, que é preço de venda, que é produtividade, preço de venda e custo de produção. Então, a gente como produtor, como gestor agropecuário, a gente precisa atuar dentro desses 3 tripés. Então, eu preciso analisar a minha produtividade, quais são os fatores que estão afetando a minha produtividade, e eu preciso atacar esses fatores de tal forma que a minha produtividade aumente. Como é que eu faço isso? Eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar ciência, eu vou buscar tecnologia. São coisas que fazem com que a gente aumente a produtividade. Inclusive, por isso que é tão importante o produtor ele estar presente nesse tipo de evento. Exatamente. Tem justamente tudo isso. Exatamente. Próximo pilar. Próximo pilar, preço de venda. Eu preciso fazer uma análise. O preço de venda a gente não controla, né? O mercado controla isso para a gente. Mas o mercado nos dá algumas oportunidades para que a gente possa aproveitá-las. Então, eu preciso entender como é que é o comportamento dos preços para que, muitas das vezes, eu não vou acertar o olho da mosca, mas eu vou acertar perto dela. E isso é um componente muito expressivo na questão da lucratividade. Que saber o momento de vender também. Isso aconteceu nessa safra, né? Exatamente. Eu lembro em fevereiro que os analistas de mercado diziam, gente, não segurem, vendam. E os produtores eles não queriam vender porque o preço já estava bem abaixo. O que aconteceu? Caiu bastante, né? É isso aí. Então, o segundo pilar seria a preço questão do mercado. E o outro seria o custo de produção, que também ele é um pilar que está direto. Todos eles têm influência da ciência e da tecnologia. Todos eles, os 3. E o custo de produção não deixa de ser, não é diferente disso. Então, o custo, assim como a produtividade, a gente também busca em eventos como esse. Quais são as tecnologias, quais são os produtos, quais são os serviços que têm gerado produtividade? E aí o produtor, em fazendo o diagnóstico, é como se ele estivesse num painel de controle. Fala, olha, eu tenho problema de alumínio em profundidade. Como é que eu soluciono o problema do alumínio? Vou lá e aperto o botão como se fosse isso. Né? Logicamente que não é, né, tão simplista quanto isso, mas é importante a identificação, o diagnóstico dos problemas que estão afetando a produção. E eu digo sempre, eu disse isso na abertura do Showtech, é que a gente precisa ser um insatisfeito constante. Mas não aquele insatisfeito chato, sabe? Que reclama do preço, reclama do clima, reclama do governo, reclama... Não, é um insatisfeito que fala, nossa, eu colhi 70 sacos, mas tem um cara ali que colhe 80. Como é que eu posso fazer para chegar? Se espelhar, né? Exatamente. Você acaba se espelhando na experiência do outro. Isso é muito importante. Eu digo uma coisa que é o seguinte, em algum lugar do mundo tem alguém que faz exatamente o que você faz melhor do que você. Você só prestar atenção. Só aprender com ele. Entendeu? Não vamos reinventar a roda, vamos aprender com os outros. Então, eu acho que essa é a recomendação que eu faço para os produtores, que é buscar a informação para que ele possa aplicar isso dentro da sua atividade. E, aplicando dentro da sua atividade, se ele estiver mexendo no tripé lá da lucratividade, pode ter certeza que o resultado ele vai vir. E vamos falar um pouco da Fundação MS, Bora. Que a Fundação é justamente para ajudar, né, o produtor aqui do estado a adaptar as novas tecnologias. O que você pode trazer aí? Quais são as expectativas que você traz aí para os próximos anos? A Fundação tem como negócio gerar conhecimento. A Fundação põe mais de 27 mil parcelas anualmente no campo para que possa trazer informação para o produtor. E a gente diz que é uma pesquisa aplicada, porque a produção, a Fundação faz uma pesquisa testando o produto, fazendo avaliação de materiais. Então, tem dentro dos segmentos que a Fundação atua, cada um deles tem uma linha de trabalho, que é fazer o teste de tal forma que o produtor possa
utilizar isso aumentando a produtividade e reduzindo o custo. Então, esse é o nosso papel, esse é o nosso negócio. E a gente diz que a Fundação atua dentro de uma estratégia de 2Ds, que é capturar a demanda do produtor e depois fazer a difusão desse resultado para que o produtor possa aplicar na sua atividade. Porque dentro da Fundação existem conselhos, né? Eu faço parte do conselho de administração, existe um conselho que chama Conselho Técnico Científico. E ali tem produtores que trazem as demandas que eles estão vendo que são importantes para que a Fundação possa pesquisar. E com base nisso, a Fundação trabalha a sua linha de pesquisa, trazendo os resultados para os produtores na forma de difusão. O Showtech é uma forma de difusão. A gente tem várias outras formas de difusão que é para fazer o conhecimento chegar para o produtor. E são diversas frentes de pesquisas, né, que você acabou de mencionar aqui. Inclusive, Luciano, algumas delas nós já trouxemos aqui como assunto para o nosso Pode Plantar, né? Eu trouxe até anotei alguns, o manejo e fertilidade do solo, que foi um tema, inclusive, que eu conversei com o Leandro Zancanaro. Um abraço para ele abordou muito bem esse tema no solo. Fitotecnia de soja, herbologia, entomologia, fitopatologia e nematologia. Existem novas frentes vindo por aí, Luciano? O que tem de novo? O que você pode trazer para a gente? A gente entende que hoje as novas frentes elas são agrupadas dentro de alguma dessa temática. Então, vamos citar um exemplo, a questão de mecanização. Né, a gente está vendo um avanço muito grande, principalmente na questão relacionada com o plantio, né, que está relacionada com distribuição espacial das sementes. A gente está vendo um avanço muito grande. Então, a gente faz algumas pesquisas relacionadas com isso e encaixando em algum setor. Por exemplo, quando a gente faz isso com milho, a gente encaixa isso dentro da fitotecnia milho. Quando a gente faz isso com soja, a gente encaixa isso dentro da fitotecnia soja. Então, essa é uma frente que vem se tornando corriqueira dentro do trabalho da Fundação. E até se tiver aqui a participação do professor Paulo Arbex, né, que é um especialista nessa questão da plantabilidade. Queria mandar um abraço para ele, meu amigo, pessoa sensacional aí que tem revolucionado o plantio nacional, né? O professor Paulo e o GPD têm feito um trabalho incrível aí ao longo do Brasil. Então, esses são exemplos de coisas que a gente está atuando. Uma segunda parte disso é o que a gente está vendo com os drones. Né? Então, nós vamos começar a trabalhar com os drones, né? Entender como é que é esse processo, como é que é a qualidade da aplicação, como é que é o rendimento operacional, e a gente vai encaixar isso dentro da herbologia. Né? Então, nós não vamos abrir uma frente nova para isso, né? Talvez no futuro possa ter uma frente que nós podemos chamar de mecanização, que envolve isso, mas ela vai incluir isso. Entendeu? E aí isso é uma missão muito provavelmente para a próxima diretoria. Vamos ver, né? Vamos acompanhando tudo. Vamos falar de Showtech, então, né? Showtech 2023, você participa da feira há 6 anos? A gente teve um ano que não teve por causa da pandemia, né? Então são 5. Ainda teve uma mudança, uma alteração de data que eu quero comentar aqui, mas vamos lá. Showtech 2023, o que a gente pode destacar desse ano, dessa edição? 26ª edição. Exatamente. Bom, o Showtech 2023 veio com uma envergadura muito maior, né? A gente conseguiu ampliar a área do parque dentro daquilo que a gente tinha à disposição para que mais empresas viessem participar. O Showtech, como eu disse, ele faz parte da nossa estratégia de divulgação de resultados, né, de divulgação de conhecimento. E aí ele vem incorporado com as empresas que aqui estão e que acreditam na marca Showtech, acreditam na marca Fundação MS e querem alinhar a sua marca à nossa marca, que é o Showtech. Então, o produtor que vem ao Showtech, ele tem tudo isso dentro do mesmo espaço. E também, junto com isso, a gente também traz profissionais, pesquisadores, professores, renomados em algumas áreas que a gente entende que seja importante trazer esse conhecimento para o produtor.
não só um conhecimento gerado pela fundação, mas um conhecimento gerado pela academia como um todo. Então, esse ano nós falamos muito de microbiologia do solo. Então, quem é o melhor que a gente entende, pesquisador, professor de microbiologia do solo? É o professor Andreotti. O professor Andreotti veio aqui e trouxe o seu conhecimento para compartilhar junto com os produtores. Inclusive, gente, o nosso stand aqui da JBasto está bem de frente para a Arena Showtech, né? E a gente pode ver, a gente passou o dia todo com conteúdo lá. A gente vê que tem muita gente participando, muitos pesquisadores mostrando tecnologia, mostrando pesquisas, resultados, muita parte técnica também, né, Luciano? Muita parte técnica. E é engraçado, a manhã toda eu vi, e agora à tarde, a gente está na parte da tarde aqui do evento, também está sempre cheio de gente. Então, vocês querem justamente trazer informação e conteúdo, capacitar esses produtores que por aqui passarão durante esses dias de evento. Exatamente, esse é o objetivo. A gente diz o seguinte, nós temos uma limitação física de espaço. A gente tem também uma limitação da rede hoteleira, da rede de restaurantes, né? Dificilmente a gente vai ser a maior feira do Brasil, mas nós queremos ser a melhor feira tecnológica do Brasil. Tem sido um divisor de águas aqui da região? Que você vê uma feira dessa dimensão aqui em Maracaju? Eu creio que sim. Eu creio que as pessoas que nunca vieram, eles se assustam com como é que tem uma feira desse tamanho, desse porte, dessa envergadura em Maracaju. Esse é uma coisa que é interessante quando você conversa com as pessoas. E as pessoas que vêm anualmente, eles vêm acompanhando o aumento expressivo da feira, tanto de público quanto de empresas, né? As empresas investindo cada vez mais nos estandes. Então, a gente vê uma evolução constante do Showtech. Né? E a feira era realizada antigamente no verão, né? Era em janeiro. Aí no ano passado que vocês mudaram a data e foi recorde de público e agora vocês querem investir nessa data nesse mês de maio, que é um calor mais ameno, digamos assim, não é frio. Mas naquele calorão, né? Não é que vocês costumavam ter antigamente. Conta essa mudança de data pra gente. Como é que não é o calor de Erechim, no Rio Grande do Sul, mas é o calor de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Não deixa de estar quente, mas tá um clima agradável. Muito bom. À noite é frio, né? De manhãzinha é frio. Bom, na verdade, a gente diz o seguinte, nós acertamos no que vimos, atiramos no que vimos, acertamos no que não vimos. O que aconteceu? Com a entrada da pandemia, a gente executou o Showtech em janeiro de 2020, né? Em janeiro de 2020, a pandemia entrou em fevereiro de 2020. E aí, bom, todos os acontecimentos que todo mundo presenciou, né? Em 2021 não foi possível executar o Showtech. Em 2022 ele seria em janeiro. Só que a gente ficou com medo de fazer todo o investimento necessário para que ele acontecesse em janeiro e a pandemia perdurasse em janeiro e a gente... Perder tudo, não ter, né? Exatamente, não ter o Showtech. Então a gente falou, olha, vamos atrasar o Showtech... Para ter mais certeza que vai ser realizado. Exatamente, porque a gente ia sentindo um arrefecimento da questão da pandemia, né? Com o aumento da vacinação, tal, todo esse contexto, acho que não cabe a gente tá discutindo aqui. Mas... o que acontece? Jogamos para maio. Quando a gente jogou para maio, o objetivo nosso era voltar o Showtech para janeiro. Ia ser só uma edição. Ia ser só uma edição em maio, porque a gente não queria correr o risco da edição não acontecer. E aí todo o investimento que a gente fez ia acabar perdendo. Então, jogamos para maio, com o objetivo de voltar o Showtech para sua data original. Quando a gente executou o Showtech, que a gente viu o que aconteceu, que a gente viu a repercussão das empresas, viu a repercussão de público. Todo mundo falou, nossa, vocês acertaram na data, que beleza, excelente. Inclusive foi recorde de público. Foi recorde de público, exatamente. Foram 20 mil pessoas, olha. Mais de 20 mil pessoas passando durante os 3 dias aqui. A gente falou, aí a gente nem estava se falando um para o outro, né? Com o Alex, né? Os pesquisadores, tal, todo mundo, né, quieto. Aí fizemos uma reunião de alinhamento, falou, e aí, pessoal, a data? Todo mundo, acho que é maio. Foi unânime. Unânime.
E a data, certo, a feira tá uma delícia, tá lotada também, tem muita gente aqui. bem prestigiada, né? Muito bem prestigiada. Parabéns também pela organização, viu? Eu tava comentando com o pessoal. Eu tive a oportunidade de passear por todos os estandes praticamente, andei bastante aqui, tá tudo muito organizadinho, viu? Parabéns aí para vocês. Isso a nossa turma é muito boa, né? Boa. E a gente faz benchmarking de outros eventos. Então a nossa turma pode parecer estranho, mas a nossa turma vai no Rock in Rio, né? Como é que é a organização de eventos com grandes públicos, né? Então, porque não é uma coisa fácil não de organizar. Exatamente. Trabalhar com grande público é bem complicado, mas se vocês estão indo no caminho certo, tá muito, muito, muito organizado. Parabéns. Agora, Luciano, durante toda essa trajetória profissional, acredito que você tenha vivido muitos desafios. Queria saber se você pode compartilhar aqui com a gente algum deles. Algum. Olha, eu não sei se eu consigo enumerar, porque a atividade agropecuária é uma atividade tão desafiadora que a gente vive o desafio todo ano, né? Então, eu acho que a questão, o maior desafio hoje da agricultura, da agropecuária, é você fazer uma agricultura resiliente. O que é isso? Independentemente do clima, você vai ter uma boa produtividade. Eu acho que esse é o desafio. E esse é um desafio que a gente vive todo ano. Então, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Qual é o planejamento que eu vou ter, que eu vou implantar para que se eu tiver 10 dias de seca, minha produtividade não caia, 15, 20, 30. Então, para que a gente tenha uma resiliência. As intempéries. Porque assim, não adianta nada o ano choveu bem, eu fui lá, colhi 80 sacas de soja. Aí um ano eu tenho uma seca, vou lá e colho 20. Né? Ou colho 30, ou colho 40, metade do que eu colhi. Então, a gente precisa dar uma estabilidade para a atividade. O maior desafio é o clima. Entende? Então, e o que a gente está percebendo com os dados que são gerados pela pesquisa, pelo SESB, uma série de fatores, é que quanto mais você faz investimentos na melhoria do seu manejo, menos dependente do clima você fica. Ou seja, lógico, se você tomar uma seca de 50 dias, 60 dias, como tem acontecido no Rio Grande do Sul, obviamente que não existe manejo que suporte uma intempérie dessa magnitude. Mas intempérie de magnitude aí de 20, 25, 30 dias, eu acho que a gente tem que trabalhar para que a gente possa ter resiliência nisso. Eu não vou colher 70 sacos, mas vou colher 60. Entendeu? Se eu colher 60, eu estou no jogo, eu estou jogando. Então, o que a gente não pode é ter... Reduzir o prejuízo, né? Exatamente. Às vezes ele existe por conta das intempéries. Luciano, nosso bate-papo está chegando ao fim e sempre quando antes da gente fechar um episódio, a gente faz um bate-bola com os nossos entrevistados. Jogo rápido, quero fazer esse bate-bola com você, tá bom? Você vai me falar uma palavra que vem na sua mente quando eu citar essa frase. Tá Vamos bom. lá, a gente começa com: quem é o Luciano, produtor rural? Nossa. Determinação. Esse é meu... É a palavra escolhida, determinação. Luciano, presidente do Conselho de Administração da Fundação. Vixe. Luciano, presidente do Conselho, ele tenta exercer uma liderança pelo exemplo. E deixo a turma executar o trabalho. A turma é competente. Eu sempre digo uma coisa, a gente precisa trabalhar com as pessoas que são melhores que a gente. Se você trabalhar com pessoas que são melhores que você vai trabalhar pouco. E é o que acontece aqui na Fundação. O time nosso é um time excelente, então a gente só faz os ajustes de alinhamento. O resto a turma toca... e o resultado é isso que vocês estão vendo aqui. Luciano, pai e esposo. Nossa, tá só piorando. Não dá pra gente terminar, não? Vamos terminar. A gente vai finalizar justamente com essa. A gente voltou pro pessoal. Olha, eu como pai e esposo, eu tento ser presente o máximo, porque assim, minha família mora em Campo Grande e eu fico durante a semana aqui em Maracaju, entre Maracaju e Terenos. Terenos é perto de Campo Grande, então eu tento ser um pai e esposo presente.
né, quando eu estou presente. Então, eu tento fazer isso. E assim, de novo, sempre tem espaço para a gente melhorar. Então, como esposo, como pai, como filho, então eu tento sempre evoluir. Uma palavra você diria qual? Uma palavra? Uma palavra, Luciano, pai e esposo. Nossa. Presença. Pode ser. Presença. Agora, antes da gente encerrar, Luciano, quais as suas considerações finais aí? O que você gostaria de deixar de mensagem para o público que nos acompanha agora, que está em casa? Olha, a mensagem que eu digo é essa. São duas coisas. Uma, sempre tem espaço para a gente melhorar, né? A gente precisa estar sempre numa melhoria constante e a única forma que a gente tem de melhorar é buscando conhecimento. Não existe desenvolvimento de uma sociedade, de uma pessoa, do que quer que seja, sem conhecimento, sem inovação, sem emprego de tecnologia. Então eu acho que é isso que a gente, como produtor, deve estar buscando, né? Essa é uma coisa. E a segunda coisa que eu ia dizer em algum lugar do mundo tem alguém que faz exatamente o que você faz, melhor do que você faz. Vai atrás desse cara, independentemente de onde ele esteja, para que você possa aprender com ele e com certeza vai encurtar o seu caminho no seu desenvolvimento. Obrigada por compartilhar esses conhecimentos com a gente, Luciano. Obrigada por compartilhar a sua história de vida, a sua história profissional. Foi muito enriquecedor nosso bate-papo. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço a participação no Pode Plantar. E olha, aí nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os seus amigos e sempre lembrando aí que a Jotabasso está com condições especiais de sementes de soja. Então, procure aqui o time comercial da Jotabasso, combinado? E não se esqueça também, para enfrentar os desafios do campo, Pode Plantar é a Jotabasso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Gostou desse episódio? Então compartilhe com quem você gosta. Deixe seu like e continue acompanhando a Jotabasso pelas feiras do Brasil. Esse foi mais um episódio de Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes Jotabasso em parceria com o Canal Rural.